Boa noite, igreja. Vocês estão felizes? Nós estamos muito felizes e muito empolgados do que Jesus está fazendo por esses dias. E eu creio que não vai parar mais, só vai aumentar. Quem crê? Amém? É só continuar. É só avançar. Amém? Ontem antes de eu entrar na palavra, eu quero contar isso. Ontem nós organizamos uma ação evangelística lá no centro da cidade. E eu não sei dizer quanto, porque a gente não ficou contando, mas eu acho que pelo menos umas 30 a 40 pessoas entregaram suas vidas para Jesus. Várias foram curadas. Hoje de manhã uma pessoa estava aqui que entregou a vida para Jesus ontem lá no calçadão e veio no culto hoje já de manhã. E pessoas foram curadas de dores na hora, instantaneamente. Depois fizeram oração entregando as suas vidas para Cristo. Foi muito poderoso. Pessoas receberam palavra de conhecimento. Pessoas longe dos caminhos do Senhor, fizeram um voto com o Senhor para voltar para os caminhos dele. Moradores de rua foram levados de volta para a família. 2, Daniel? 2? 2 moradores de rua, os meninos ligaram para as famílias falaram, não, pode trazer, a gente acolhe eles de volta, e assim sucessivamente. O Senhor é bom, é só a gente se dispor. É só a gente dizer, eis-me aqui, que Ele começa a agir, e Ele começa a fazer, e Ele começa a atuar. Então, Deus é muito, muito bom, liberou muitas palavras de conhecimento que fez com que nós chegássemos nas pessoas e elas abrissem os corações e elas abrissem os corações e fossem tocados pelo Espírito de Deus, amém? Então, no final eu vou avisar de novo, mas sábado que vem a gente tem outra vez e você está convidadíssimo para estar conosco, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bem, nós estamos nessa série de mensagens chamado Carral, tá? Eu já vou explicar o que significa a palavra Carral. E a gente vem numa construção de entendimento a respeito da importância da comunidade. Carral é a palavra hebraica. Por que hebraico, pastor? Porque o Velho Testamento da Bíblia foi escrito em hebraico. Então é a palavrinha lá que, quando é traduzida para nós, ela é traduzida como comunidade ou como congregação. E ela tem um significado um pouquinho mais profundo do que isso, que seria o significado de pessoas unidas com um propósito comum. Nós já tivemos uma série de mensagens sobre esse assunto no início do ano passado. E o Senhor comunicou, falou conosco, eu digo conosco porque o Senhor falou comigo, depois falou com a Laine, e depois falou com o Vitor separadamente, e a gente comentou um com o outro. E a gente teve certeza que era hora de começar novamente uma série de mensagens sobre esse assunto. Obviamente são outras palavras, nós estamos falando a partir de outros textos bases, para construir um entendimento ainda mais profundo disso, em nome de Jesus. E a gente começou isso há 3 semanas atrás, e eu iniciei falando sobre a preparação para a saída do povo do Egito. Para quem já ouviu aquela história que Moisés tirou o povo do Egito, sabe? Você já deve ter visto em novela, em filme, ou na Bíblia, se você já leu. Mas nós começamos a partir da preparação para a noite daquilo, da saída deles do Egito. E era interessante que Deus mandou levar um cordeiro para dentro de casa, preparar para sua família. E os homens deveriam se posicionar ao redor da família, assim como as mulheres deveriam preparar o cordeiro. E todos deviam estar prontos para essa saída. E também havia um mandamento de arrancar todo o fermento de dentro de casa durante um período de 7 dias. Não era para ter nada de fermento. Então a gente entendeu que levar o cordeiro para dentro de casa. Quem que é o cordeiro que tira o pecado do mundo? Quem sabe? Jesus. Então a gente leva o cordeiro para dentro de casa, tira o fermento. O que é o fermento? Aquilo que leveda, que contamina, que fermenta e traz um efeito ruim para o coletivo. Então Deus queria arrancar um povo do Egito, mas para arrancar um povo, Ele estava trabalhando na base da sociedade. Qual que é a base da sociedade? As famílias. Então Ele começou a trabalhar nas famílias. Olha, me leva para dentro de casa simbolicamente. Me tenha com vocês. Tire o fermento da casa de vocês, porque então eu posso agir como um todo para abençoar a vida de vocês. Aí na outra semana o Luan falou a respeito de compaixão, misericórdia e amor. O que é muito importante. Sem isso a gente não consegue viver em comunidade, certo? E
Foi muito poderosa a palavra também, se você quiser ver, está lá no YouTube. E hoje, o tema da mensagem de hoje é só avançar. É só avançar. Tem coisa que não precisa fazer muito. É só ir, só vai, irmão. Olha para a pessoa que está do teu lado, cutuca ela e fala assim: segue o fluxo. Tem coisa que é só seguir o fluxo e a gente fica se debatendo, desesperado, e a gente não, é só olhar para o lado e seguir o fluxo. Mas vamos lá, eu quero fazer você entender tudo isso. Eu quero começar lendo com você o que está em Êxodo. Nós vamos continuar na história, tá? Êxodo capítulo 12, versículo 31. Êxodo 12, 31. Senhor Jesus, nós apresentamos a Ti essa palavra. Ah, Jesus, vem falar através de nós, pelo Teu Espírito Santo, ministrando o interior, o espírito de cada filho aqui, que eles sejam resgatados no seu interior, reposicionados no seu entendimento, que a glória do Senhor esteja sobre a vida deles e que eles sejam, Senhor, colocados na exatidão do lugar que o Senhor tem para eles, em nome de Jesus, amém. Então eles fizeram tudo o que tinha sido mandado, né? Prepararam o cordeiro, comeram, passaram o sangue nos umbrais da porta. Eles fizeram tudo o que tinha mandado. Naquela mesma noite, toda ação de obediência gera uma reação de bênção na tua vida. Naquela mesma noite. O problema é que muitas vezes a gente quer a bênção de Deus, mas a gente não quer agir em obediência. Quantas vezes isso já aconteceu com você? Comigo já. Deus, eu quero a bênção, mas eu quero do meu jeito. Eu quero a bênção, mas eu quero da minha forma. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Quem lembra da música? Você pode ficar lá a noite inteira às vezes. Jacó virou uma noite, só que ele precisou sair manco para entender que tinha algo para Deus fazer nele. Quem está entendendo? Então, cantar como Jacó, que eu preciso de uma bênção, eu não vou desistir, eu não vou sair daqui sem ela, pode ser que eu saia, mas saia manco. O que é sair manco? É uma marca de Deus na minha vida para mostrar que do jeito que eu estava querendo a bênção, ela não podia chegar na minha vida. Então, a obediência gera uma ação de bênção. Obedecer os mandamentos de Deus e aquilo que Ele está nos direcionando vai gerar uma bênção, e normalmente ela é muito rápida, na mesma noite. Faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: saiam imediatamente do meio do meu povo. Vocês e os israelitas vão prestar culto ao Senhor, como vocês pediram. Levem os seus rebanhos, como tinham dito, e abençoem a mim também. Olha o que o Faraó está falando, sai. Ele já não é nem uma liberação isso, já foi quase uma expulsão do Faraó. Sai, leva os rebanhos, leva aí as ovelhas, os cabritos, leva tudo que vocês têm e linha. Aí ele continua dizendo, a Bíblia continua dizendo: os egípcios pressionaram o povo para que se apressassem em sair do país, dizendo: todos nós morreremos. Então o povo tomou a massa de pão ainda sem fermento e carregou nos ombros, nas amassadeiras, embrulhados em suas roupas. Os israelitas obedeceram a ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro, bem como roupas. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que davam o que pediam. Assim, eles despojaram os egípcios. Presta atenção aqui no que eu vou falar, olha que interessante. Eles quase foram expulsos do país. Sai. E aí tinha uma ordem, uma terceira ordem. Tinha a ordem do cordeiro e do fermento, lembram? Do sangue no umbral. Tinha mais uma. Moisés tinha avisado o povo assim, ó: quando vocês forem sair, peça presente para os seus vizinhos, para os seus amigos, para os egípcios que vocês conhecem. Peçam para eles dar coisas para vocês. A Bíblia diz que os egípcios deram tudo o que eles pediam. Para imaginar isso. Eles eram escravos, não tinham direito de nada e não tinham nada além da casa que eles moravam lá e da comida que eles comiam. Era todo o direito que eles tinham no Egito. Estão comigo? Estão me acompanhando? Amém? Era todo o direito que eles tinham. E de repente, eles se veem enriquecidos.
Eu fico imaginando a mulher egípcia chegando na outra, a mulher hebreia chegando na mulher egípcia e falando: lindo o seu colar, você não me dá? Nossa, que lindo esse vaso, leva também. E umas roupas, você não tem? Tenho, peraí. A Bíblia diz que Deus moveu o coração dos egípcios para dar para os hebreus, ou seja, eles eram escravos. E eles saíram extremamente abençoados. Extremamente abençoados. Agora deixa eu te explicar uma coisa. A bênção da prosperidade que veio sobre eles quando eles saíram do Egito tinha um propósito. Era abençoá-los? Claro. Só que toda a bênção de Deus no individual tem um reflexo para o coletivo. Lembra que eu falei disso semana retrasada? Toda a bênção de Deus no individual precisa haver um reflexo para o coletivo. Tudo aquilo que eu recebo de Deus, que eu guardo só para mim, ele tem a tendência de se perder e estragar ao longo do caminho. Se eu recebi uma unção e eu não transmito ela para ninguém, ela vai cessar dentro de mim. Se eu recebi um dom e eu não abençoo ninguém, ele vai morrer dentro de mim. Se eu recebi prosperidade financeira e eu retenho só para mim, eu não vou continuar tendo prosperidade financeira. Isso é um fato. Por que eu estou falando isso? Porque Deus tinha um propósito. Deus sabia que no deserto eles iam precisar construir uma estrutura de adoração chamada tabernáculo. E tinha as diretrizes de Deus para que esse tabernáculo fosse construído. Os materiais que precisavam. Então quando eles saem do Egito, eles saem abençoados. Não só eles abençoados, mas eles podiam abençoar a construção daquilo que era o propósito de Deus. E eles tinham tanto que quando o tabernáculo foi ser construído, os construtores disseram para Moisés: manda o povo parar de trazer, o que eles trouxeram é mais do que suficiente, nós não precisamos mais para executar toda a obra que nos foi ordenada. Ou seja, quando Deus tirou eles do Egito, Deus queria abençoá-los financeiramente, mas também queria e entendia que eles precisavam ser abençoadores. E por isso Deus deu condições deles não só serem abençoados, mas também deles abençoarem. Então tudo que Deus derrama sobre a sua vida, não é para ficar parado em você. Aquilo que não corre da sua vida se torna uma represa. E toda represa tem a tendência de assorear. Quem já ouviu essa expressão? Assorear é quando o fundo vai subindo, porque vai acumulando areia, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, e ela acaba. Ela se torna um rio de novo. Porque represa é feita pelas mãos dos homens, e um rio flui naturalmente. Quem entende o que eu estou falando? E quando a gente retém só para nós, a gente se torna uma represa. E uma represa não deságua em lugar nenhum. Fica ali. Água parada. Então olha a pessoa que está do seu lado e fala para ela: Deus não te chamou para ser represa. Deus te chamou para ser rio. Rio flui. Recebe e dá, recebe e dá, recebe e dá. Rio corre. Rio tem um destino certo. Tem ou não tem? Todo rio chega no mar. E se eu sou o rio, eu quero encontrar com o meu Senhor, que é o grande mar da graça. É só seguir, irmão, só avança. Tem grandes coisas para Deus fazer na tua vida. E aí o que acontece? Eu quero que você dê uma olhadinha, agora junto comigo, faz uma análise rapidinho daquele povo saindo do exército. Daquele povo saindo do Egito. De repente eles estão ali comendo do lado da fogueira o cordeiro, o pão e tal, tá todo mundo ali, e de repente vem a ordem: vambora. Bora, povo. E sai todo mundo, cara. Cabrito, ovelha, cachorro, papagaio, panela, pão sem fermento embrulhado no meio das roupas. Tá escrito, não tá? Embrulharam o pão no meio da roupa, não tinha onde pôr, não deu tempo de ajeitar, sabe? Não, para pensar. O vucu-vucu. Aí para não bastar, tudo que eles já tinham que levar, não era muito, mas eles tinham que levar as panelas.
Eles tinham uma ordem: pede presente para o seu vizinho, para o seu amigo egípcio. Aí vem colar, vaso, vasilha de ouro e as coisas, tudo que os egípcios deu. Cara, eu fico imaginando a condição desse povo andando. Quem está entendendo o que eu estou falando? 600.000 famílias andando pelo deserto, criança chorando, a outra tendo que parar para dar de mamar. Não, vai imaginando aí o rolê. De repente naquela multidão, né, a criança de 6 anos que corre sem parar. Quem já teve um de 6 anos que corre sem parar? Gente, eu já tive. Cresceu, aleluia. De repente ele some no meio de todo mundo, né? Cadê o Joãozinho, gente? Alguém viu o Joãozinho? Não, imagina, para pensar. Nem de dia estava. No meio da madrugada, cara, quase amanhecendo. Aquele povo sai tudo do Egito. 600.000 famílias, aquela barulheira, aquele rolê, aquele negócio e trouxa pra cá e coisa pra lá. E não tinha nem mala de rodinha. Literalmente naquele tempo as malas elas sem alça e sem rodinha. Literal. E aí, o que eu acho interessante e lindo de tudo isso é o que está escrito no versículo 40 e 41. Pode projetar para mim. 12, 40 e 41. Ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. No dia em que se completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Cara, Deus olha, preste atenção. Deus olha para uma bagunça de boi, cabrito, panela, cachorro, trouxa, criança chorando, e ele olha do alto e sabe o que ele vê? Os meus exércitos saíram do Egito. Cara, deixa eu te explicar uma coisa. Não importa como as pessoas te verem, importa como Deus te vê. Existe mais em você do que você imagina. Enquanto você olha para você e se acha incapaz, Deus está olhando para você e está vendo em você um soldado. Enquanto você olha para a tua família e fala, não tem jeito, Deus está olhando para a tua família e está chamando assim, ó, esse é o meu exército em Rio Preto, esse é o meu exército em Mirassol, esse é meu exército em Guapiaçu, em Badibacite, esse é meu exército em Cedral, esse é o meu exército que eu coloquei e eu estou chamando. Os homens que olhavam aquilo, obviamente viam que não havia condição nenhuma de chamar aquilo de exército. Ninguém tinha sequer uma espada, era escravo. Escravo não tem arma. Entenderam? Tudo que eles tinham era o quê? Um cajado de ovelha e um bando de trouxa nas costas, umas panelas arrastando, uma meia dúzia de ovelha. Era tudo que eles tinham. Só que Deus olhou e falou assim, nesse mesmo dia, eu tirei os meus exércitos do Egito. E sabe o que é lindo disso? Deus nunca se preocupou em enaltecer um homem ali no meio. Deus podia ter falado assim, ó, nesse mesmo dia, o meu general Moisés tirou os meus exércitos. Não. Porque Deus estava olhando o coletivo, porque Deus sempre aponta para o plural, Deus sempre olha para o todo. E quando nós pensamos que estamos sozinhos, deixa eu explicar para você, há muito mais pessoas que caminham no mesmo propósito com a gente. E se estamos num carral, ou seja, um ajuntamento para um propósito comum, não interessa se estamos manquetas, arrastando coisas, empurrando coisas, se está difícil, se tem neném chorando, se tem gente, não importa. Se nós estamos com um todo, Deus olha para nós e fala assim, esse daí é parte dos meus exércitos. Eu vejo nele muito mais do que ele mesmo vê. Sabe por quê? Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais desceu no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam e que vivem segundo o seu bom propósito. Deus tem algo para fazer na tua casa, cara. Não, teu casamento não vai acabar. Não vai, sabe por quê? Porque Deus escolheu a tua família para ser luz nessa terra. Deus escolheu a sua casa e chama a tua casa doida e bagunçada, arrastando panela e empurrando coisa de meus exércitos.
pastor, mas não é assim que eu me vejo. Eu sei, a maioria das vezes nós não nos vemos como Deus nos vê. A verdade é que muitas vezes, quem tem discernimento espiritual, olha para nós e vê em nós aquilo que nem nós conseguimos enxergar. De vez em quando eu olho para algumas pessoas, eu vejo líderes, eu vejo pessoas ousadas, usadas por Deus, eu vejo pessoas cheias do Espírito Santo, eu vejo pessoas que dariam, sei lá, tantas coisas boas em tantos lugares. E eu fico olhando e falo, Deus, nem ele sabe quem é. Mas Deus sabe, porque está preparado. Pastor, e o que eu tenho que fazer então para chegar lá? Segue o fluxo. É só avançar. Você não pode parar. O que Jesus falou? Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim. É forte. Não é? Então não pode parar. Deixa eu te explicar uma coisa, teu caminho é para frente, querido. E a gente tem a predisposição de ficar tentando rematar o gigante. Isso é natural na nossa vida. Como rematar o gigante, pastor? Explica isso para mim. Quem lembra de Davi e Golias? Quem já ouviu essa história? Do garoto pequenininho que matou, e era garoto mesmo, ele tinha 17 anos, que matou o guerreiro gigante de 2,30 metros até 3,10 metros de altura. Sei lá, não lembro quanto a Bíblia fala que ele tinha. Era grandão, cara. Ele foi lá, pegou um estilingue, né? Se fosse para trazer para a nossa época, era uma funda, era uma correia de couro que lançava pedra. E derrubou o gigante. Ele foi lá, catou a espada do próprio gigante e cortou a cabeça, certo? Certo. O gigante está morto? Tá. Agora imagina se Davi ficasse andando ao redor do mesmo problema. E todo dia ele catasse a espada e fosse lá cortar mais um pedaço do Golias, porque vai que ele não está morto direito. Quem já ficou andando ao redor do mesmo problema aí tanto tempo, e às vezes o problema já estava resolvido, se você tivesse entregado para Deus e seguido adiante? Se você tivesse cortado a cabeça e ido embora, ido para frente, Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida, só avança. Precisa avançar, precisa seguir. Quem fica parado ao redor de um mesmo problema, eu vou te falar o que vai acontecer, vai morrer ao redor do problema. E o problema é que as pessoas ao teu redor vão avançar e você vai ficar. Normalmente é assim, os outros vão. Aí a gente choraminga para Deus. Ai Deus, sabe, a minha vida não vai, as coisas não dão certo. Faz 10 anos, Deus quer do mesmo jeito. Não, muda a frase. Faz 10 anos, Deus, que eu sou do mesmo jeito. O problema não é a situação, o problema é como eu me posiciono diante dela, é como está o meu coração, é de que forma estão os meus olhos. Faz 10, 8, 5, 7, 3 anos que você age do mesmo jeito. E toda ação tem uma reação. Então todo plantio que você fizer igual, você vai colher o quê? A mesma coisa. Ninguém vai colher diferente se plantou igual. Se eu plantar feijãozinho lá no algodão, o que vai nascer, gente? Feijãozinho no algodão. Tem como nascer milho? Nós não teremos uma colheita diferente se permanecermos fazendo as mesmas coisas. E Deus olha para nós e nos chama de meus exércitos. Nós somos muito mais do que podemos imaginar com Deus. O poder da comunidade é muito grande. Existe um ditado, e isso é um ditado mesmo, um ditado popular. E ele é verdadeiro. Ele é verdadeiro, biblicamente verdadeiro. Que é aquele ditado que diz assim, sonho que se sonha só é só um sonho, mas sonho que se sonha junto é realidade. Esse é o poder do casamento. Isso é tão real na nossa vida, que o casamento é a expressão máxima dessa realidade de juntos. Entende? Porque todas as vezes que Deus faz alguma coisa na nossa vida, nós temos que entender que Ele quer abençoar o coletivo. Ele quer que nós andemos juntos para abençoar o coletivo. Só que muitas vezes a gente fica... Quem estava na conferência aqui com o Tom, levanta a mão, semana passada. Onde a gente fica quando a gente pensa só em nós mesmos, gente? Na umbigolândia. E eu gostei desse termo, achei legal. O que é a umbigolândia? A umbigolândia é quando eu penso só no meu próprio umbigo. Só em mim.
E quando eu penso só em mim, nada dá certo na minha vida. Quando eu penso só no meu prazer, só no meu descanso, só no eu, as coisas não avançam. Por que não avançam, pastor? É muito simples, leva isso para dentro do contexto do casamento. Imagina um marido que pensa só em si. Vai dar certo o relacionamento dele com a esposa? Sim ou não, gente? Qual que é o problema das crianças e dos adolescentes imaturos? Pensam só em si. Nunca tem senso de coletivo, nunca tem senso do outro. Sempre é ele primeiro. Porque você acha que uma criança... Tem várias mães de recém-nascidos aqui na igreja. Por que você acha que uma criança recém-nascida acorda 3 horas da manhã para mamar? Chorando. Para mamar não, ele acorda chorando. Você tem que decifrar que é mamar que ele quer. Não é assim ou não? Será que aquela criança recém-nascida olhou para a mamãe e falou assim: ai mamãe, me desculpa. Eu sei que você está operada, cansada, que você cuidou de mim o dia inteiro, mas eu queria muito mamar. É isso que uma criança de 3 meses, de 2 meses, 1 mês faz, recém-nascida faz? Não, ela chora. Por quê? Porque não existe senso de coletivo, não existe senso de abençoar o próximo, existe só o eu. Só que eu vou te falar, você já cresceu, então está na hora de você sair dessa estação. Deus te chamou para ser mais abençoador, é mais bem-aventurado dar do que receber. Vamos virar de fase. Às vezes teu casamento não está dando certo porque você pensa só em você, começa a pensar na tua esposa, começa a pensar no teu marido. Entende? Às vezes, mamãe, você está surtando com a sua criança porque você sempre foi muito egoísta. Agora você não consegue compartilhar a tua vida com ela. Você pensou só em você. A vida toda. Era o teu tempo, o teu momento, o teu isso, o teu aquilo. Agora você passa a ter que viver em favor do outro. Quem já foi mãe aí? É verdade que eu estou falando ou é mentira, gente? É verdade. E a gente passa a viver a partir do outro mesmo. E aí, a gente não entende que isso é um princípio de Deus e que a gente é forçado a aplicar isso dentro das nossas casas, mas isso é uma realidade para a igreja. Porque quando Paulo comparou a igreja com o casamento, ele falou assim: ó, grande é esse mistério, e eu me refiro a Cristo e a igreja. Ele fez um comparativo entre igreja e casamento. Quer entender o que é igreja? Olha para o casamento. Entendeu? Casamento a gente tem que aprender a amar de novo todos os dias. A gente tem que renunciar a nós mesmos todos os dias. A gente tem que ceder um pouquinho todos os dias. A gente tem que ir aprendendo a lidar com o outro do jeito que ele é. Sim ou não? A gente tem que adaptar com o jeito do outro. A gente tem que ir cedendo para que o amor prevaleça. Por quê? Porque tem um propósito maior. Então o coletivo, o carral de Deus tem um propósito maior sobre a terra. Enquanto eu não aprender a negar a mim mesmo pelo propósito maior, eu vou continuar na umbigolândia, ficando magoadinho, ficando chateadinho, tudo dói, tudo, ai o irmão, ai eu, ai isso, ai aquilo. Gente, vamos crescer. Quem faz isso é bebê que fica mamando na teta da mãe 3 horas da manhã. Existe um momento de viver isso na fé, mas existe um momento de avançar com Jesus. Levanta, é só avançar. Vamos sair desse lugar de maturidade, vamos para frente. Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida, na tua casa e na tua família. Só na família de alguns. Deus tem grandes coisas para fazer na sua casa e na sua família. É através dela. Não é só nela, é através dela. Entendeu? Você vai deixar de ser aquela pessoa que precisa de bênção para ser a pessoa que abençoa. É isso que Jesus quer que você faça. E quando você precisar de bênção, você vai poder pedir oração. Tem irmãos ali com você. Mas vamos continuar. Eu quero ler com você agora Êxodo 41. Perdão, Êxodo 14, 1. 41 é ótimo. Êxodo 14, versículo 1. Diz assim: disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo. Isso é muito legal.
E acampem perto de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, de fronte a Baal-Zefon. Deixa aberto aí que nós vamos continuar a leitura. Preste atenção. Eles saem do Egito quase que empurrados, sim ou não? Aí sai aquela multidão. Aí eles estão indo. Primeiro, se nós lermos um pouco antes, acho que é no capítulo 13, vai dizer o seguinte: Moisés, não conduza eles pelo caminho dos filisteus, que é o caminho mais curto, mas leve-os pelo deserto. Olha que interessante, existia um caminho curtinho. Quem entende um pouquinho de geografia é fácil de entender. Eles estavam no Egito, Israel fica aqui, até hoje, pode ir lá que você vai ver. Tem um caminho para passar a seco, não precisa atravessar o Mar Vermelho. Só que a hora que eles entrassem ali, era a faixa de Gaza, que é até hoje. E a faixa de Gaza, quem morava lá naquele tempo? Os filisteus. Deus falou assim, não vai por lá não, senão eles vão ver a guerra e eles vão se assustar. Dá a volta, Moisés. Agora deixa eu te explicar uma coisa, nem sempre o caminho mais curto é o caminho que Deus tem para te levar em segurança. E o problema é que a gente fica brigando para tentar encontrar os atalhos da vida. Por quê? Porque a gente vive numa geração que tudo tem que ser rápido. Deus não é Deus de atalhos, Deus é Deus de processos. Deus é Deus de caminhos que Ele traça para você, não só para te levar para a terra prometida, mas para te deixar pronto para herdar a terra que Ele quer te dar. A terra prometida é a verdade da bênção que você vai receber, mas o caminho é a preparação para que você esteja pronto para receber o que Ele tem para te dar. E o caminho de Deus nunca é o mais curto. Por quê? Porque eu nunca sou tão fácil assim de moldar. Então Deus vai me conduzir por caminhos para que eu esteja pronto para quando eu chegar na terra prometida eu entender o que Deus quer que eu faça lá dentro daquele lugar. Porque senão eu vou estar inapropriado e imaturo para herdar o lugar que Deus quer me dar. Então, mais uma vez, olha para o irmão que está do teu lado e fala para ele, o caminho de Deus não é o mais curto. Então acalme-se. Então acalme-se. Não é porque você está dando voltas que você está perdido. Porque as pessoas que olharam de... Não, vamos continuar lendo o texto. Olha que interessante. Vamos continuar lendo o que a gente estava lendo. Eles foram pelo deserto, correto? Certo? Aí Deus ainda olha para Moisés, lá no meio do deserto. Volta um versículo, põe um, por favor. Ah não, é o 2 mesmo, perdão. Diga aos israelitas que mudem o rumo. Eles saíram, entraram no deserto, rumo ao Mar Vermelho. Aí no meio do caminho Deus olha para Moisés e fala assim, ó, fala para a galera mudar o rumo aí. Para que Deus mandou eles mudarem o rumo? Versículo 3. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos e cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração de Faraó e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio de Faraó e de todo o seu exército. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Deixa eu te explicar uma coisa. Muitas vezes as pessoas vão olhar e vão achar que você está perdido na direção que você está tomando. Mas se você está ouvindo a voz de Deus e seguindo com o seu carral, seguindo com as pessoas que te conduzem, seguindo com aquilo que Deus está direcionando para um povo, não tem como errar o caminho. Quem já entrou num estádio lotado? A última vez que eu fui em um foi no Descende, em 2020. Quando você está entrando num estádio lotado, que está aquele fluxo enorme de gente, ou saindo, né? De um lugar lotado, cheio de gente. Tinha 600 mil pessoas. Você acha que as pessoas tinham escolha de apontar a direção aqui? Quando você está no meio de um monte, de uma aglomeração, o que você faz para entrar? Só aqui, né? Ó. Não é? É ou não é? Para onde todo mundo for, você vai. Se alguém te perguntar assim, por onde entra? Você fala o quê? O que você responde? Segue o fluxo. É só ir adiante. Esta é a proteção da comunidade.
Às vezes você está perdidão, mas se você olha para o lado, tem um irmão indo nessa direção. Você olha para o outro, tem outro irmão indo também. Você olha para o outro, tem pessoas de Deus que caminham com você, indo para aquele mesmo lado. Você fala, cara, eu estou me sentindo meio perdido, mas está todo mundo indo para lá. Então vamos. Esse é o poder do coletivo. Consegue entender? Tinha 600 mil homens, 2 milhões de pessoas no mínimo ali. Se a família fosse de 4. O que não era, não tinha métodos contraceptivos naquele tempo. As famílias eram maiores. Era muita gente. Então, lá na frente, Moisés, o líder, falava, ó, muda o rumo, muda o rumo. Mudou o rumo, não tem jeito, os outros só vão seguir o fluxo. Quem está entendendo? E quem se desconecta, quem discorda daquilo que Deus está movendo, muitas vezes se perde pelo caminho. O deserto não é ruim, desde que eu entenda a direção que Deus está dando e siga junto com uma comunidade para uma direção, para aquilo que Deus está apontando. O problema é quando eu me disperso. Tinha uma razão de Deus mudar o caminho deles. Muda o rumo. Até aqui você veio assim. Agora muda o rumo. E no meio não tenho dúvida que teve gente que discordou. Eu não tenho dúvida. 600 mil pessoas. Se numa casa, um casal casado, às vezes o cara quer uma coisa e a esposa outra. Quem já teve esse problema em casa? Puxa, como os casais aqui são abençoados. Uau! Vou perguntar de novo. Quem já teve problema de discordância de direção em casa? Se nós somos 2 como casal, e às vezes um quer ir para uma direção e o outro quer ir para outra, imagina 600 mil cabeças pensando. Mas tinha uma direção dada por Deus. E às vezes mesmo sem querer, está todo mundo virando, então vamos virar também. Eu queria acampar nas montanhas do deserto, vai ter que acampar na praia. Eu não gosto de praia. Eu gosto de montanha. Eles foram acampar na praia, não está escrito aqui? Mas vamos ver o que aconteceu quando eles chegam na praia, versículo 10. Ao aproximar-se o faraó foi lá atrás deles. Os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você no Egito: deixe-nos em paz. Seremos escravos dos egípcios antes de ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu quero que você veja a diferença, o que acontece no meio de uma comunidade aqui. Primeiro diz que todos ficaram aterrorizados. Eu também ficaria. O Egito naquele tempo era a maior potência mundial. Certo? Pode estudar, historicamente, durante muitos séculos o Egito foi a maior potência mundial. Eles tinham o maior exército do mundo. A Bíblia diz que para perseguir, está escrito que para perseguir os israelitas eles enviaram 500 carros de guerra, aqueles que tinham os cavalão na frente, sabe? E muitos cavaleiros, e um exército de infantaria aqui à frente. Agora eu fico imaginando, o que os israelitas pensaram na hora? Dá para ficar desesperado mesmo. O que eu vou fazer? Vou bater neles com panela? Eles não tinham uma arma. Vou pegar um pedaço de pau, cajado e vou brigar com eles? Dá ou não dá para ficar apavorado, gente? De um lado o mar e do outro os egípcios. Todo mundo ficou apavorado. Só que teve 2 tipos de reação no meio da comunidade. A Bíblia diz que a primeira reação foi: e clamaram ao Senhor. Então no meio daquela comunidade tinha pessoas que estavam com os olhos no Senhor e clamaram ao Senhor. E no meio daquela mesma comunidade teve gente que foi fazer o quê? Brigar com Moisés. Foi por falta do túmulo que você tirou a gente para trazer para cá? Nós não falamos para você deixar a gente em paz lá no Egito? Ou seja, eles já estavam brigando com Moisés desde antes, implicando com as direções que Deus estava dando. Então deixa eu te explicar uma coisa: nem sempre você vai concordar com tudo.
Você não foi chamado para concordar, você foi chamado para pertencer, porque é muita gente para todo mundo concordar. Numa casa, como eu disse, 2 não concordam. Quem foi chamado para pertencer não é chamado para concordar. Nem tudo que acontece na igreja você vai concordar. Eu não concordo com muitas coisas que acontecem. Mas como assim, pastor? Você não é o pastor? Sim, mas tem outras pessoas fazendo que eu faria completamente diferente. Mas nós somos uma comunidade, cada um tem o seu jeito de fazer. Ou a gente aprende a respeitar o coletivo e a forma de ser feito, ou a gente vai ficar reclamando dos outros, vai ser igualzinho. Existem os que clamam e os que reclamam. A quem você pertence? Qual grupo você está? Você precisa decidir que grupo você está. Tem o grupo que vai para o joelho no chão e vai clamar quando vem o desespero, quando vem alguma coisa que eu não concordo. Mas tem o grupo que vai reclamar. E a gente não tem que tirar o fermento da massa, como a gente aprendeu da última vez. Reclamação é fermentação. Então a gente tem que ir aprendendo que a gente não vai concordar com tudo. E nem toda a direção vai ser do jeito que a gente quer. E nem sempre o rumo vai ser para o lado que a gente acha que deve ir. Só vai. Você vai chegar no lugar que Deus prometeu. Você pode ficar tranquilo. Dentro de tudo isso eu dou um alerta para você. Se você congregar nessa igreja ou em qualquer outra do planeta Terra, não ande com um líder perdido que não tenha uma direção específica para ir. Pronto. Moisés tinha a voz de Deus nos ouvidos e uma direção clara para ir. Muda o rumo de vez em quando, vai para um lugar que eles não concordam. Eles atravessam o mar, vai para, em vez de subir para o lado da terra prometida, eles descem mais, vão para a península do Sinai. Moisés era direcionado por Deus, sim ou não? Sim. Então, é só isso que a gente tem que prestar atenção. Se tem um líder que está indo para lugar nenhum, não ande com essa pessoa. Porque quem vai para lugar nenhum vai te conduzir para onde? Para lugar nenhum. Entenderam? Então, a gente precisa entender que no meio da comunidade sempre vão existir os que clamam. E esses atraem o favor de Deus. E sempre vão existir os que reclamam. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Os que reclamam ficaram do outro lado do mar ou atravessaram junto com os que clamaram? Atravessou junto. Eles não foram deixados para trás. Então muitas vezes nós vamos carregar reclamões simplesmente pelo fato de nós sermos da turma dos que clamam. Então, se você é alguém que está na presença de Deus e você está clamando pelo Senhor, pode ter certeza, Deus vai encostar uns 2, 3 reclamão perto de você, para você ser uma bênção na vida deles e ajudá-los a chegar no propósito. Olha para um amigo que está perto de você e fala assim: eu só quero me comprometer a não ser o reclamão da tua vida. Me ajuda, Jesus. Fala, me ajuda, Jesus. Amém? Cara, eles não ficaram para trás. Moisés não tirou eles do rolê, tirou? Moisés tinha que ter falado: aí reclamaram? Agora vocês vão ficar para morrer com os egípcios. Não vai atravessar o mar não. Fica aí na praia. Incrédulos. Não tem que fazer isso. Tem que olhar para eles e falar: bora, Jesus deu livramento para nós, cara, vamos seguir. Só continuar, é só avançar. Vamos com a galera. Quem sabe um dia Deus pega o coração do reclamão e transforma isso em adoração. Ele faz isso. Então, é só seguir, é só continuar. Mas vamos continuar lendo o texto. Nós paramos no verso 12, certo? 13. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo. Reclamaram para ele: você trouxe a gente aqui para morrer, era melhor ser escravo no Egito. Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vocês veem. O Senhor lutará
por vocês, tão somente acalmem-se. Quem lembra do salmista? Davi. Davi estava conturbado no seu espírito. O que foi a canção que Davi fez? Aquieta-te, minha alma, porque estás aflita dentro de mim. Existem momentos que a pressão vai ser muito grande. Os egípcios estavam pressionando eles demais, todos estavam apavorados. A ordem de Moisés foi: calma, gente, só espera no Senhor e confia. Tira os olhos dos egípcios, olhe para o lugar que tem que olhar, foca no que você tem que focar, acalmem-se. Então vão existir momentos no dia da adversidade que você vai ter que pôr o joelho no chão e dar um comando para a tua alma e falar para ela: aquieta-te, minha alma, espere em Deus, você ainda o louvará. Davi estava dizendo: ó, nesse momento o que está acontecendo está difícil de louvar, mas a minha alma ainda te louvará. Isso é quem clama, isso é quem se posiciona. Calma, tranquiliza, segura, relaxa, sorria. O reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então busque a alegria do Espírito Santo que está no teu interior. Amém? Glória a Deus. Vem o versículo 15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas, está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Em outra tradução vai estar assim, ó: diga ao povo de Israel que marche. Deixa eu te falar, só vai. Segue o fluxo. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia não diz ali claramente que Moisés foi clamar ao Senhor, mas ele foi, porque o Senhor olhou para ele e disse: por que clamas a mim? Cara, existem momentos na vida que quando Deus já deu o entendimento do que Ele vai fazer, não precisa clamar. Quem já orou, pedindo uma resposta e não recebeu uma resposta? Deixa eu te ensinar um princípio muito poderoso. Quando Deus não responde, é só você permanecer fazendo o que você está fazendo e permanecer aonde você está. Simples assim. Se não tem resposta, eu não posso me mover. Deus já tinha dito para Moisés o que iria acontecer. O que Deus falou para ele? Por que você está orando? Por que você está orando de novo, Moisés? Por que você está clamando para mim outra vez? Só fala para o carral avançar. Manda eles se colocarem de pé, em vez de ficar desesperado com o Egito, ó, sebo nas canelas. Mas tinha um mar na frente. Deixa eu te explicar uma coisa. Que mar que é impedimento para Deus se essa é a direção que Ele tem para você andar? Que montanha é impedimento para Deus se essa é a direção que Ele tem para te levar? Entendeu? Que falta de dinheiro é impedimento para Deus se esse é o rumo que Ele tem para você? Que dor é impedimento para Deus se essa é a direção que Ele está te conduzindo? O lugar que Deus te aponta é o lugar que Ele quer que você avance. É só avançar. Muitas vezes a gente fica apavorado, não sabe para onde vai. Deus está olhando para nós e fala: só vai, levanta e anda. Está clamando a mim de novo? Por quê? É só continuar, é só avançar. Vamos entender o que aconteceu depois, só para a gente finalizar essa mensagem. Erga a sua vara e estenda sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão. E serei glorificado com a derrota de Faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu for glorificado com a derrota de Faraó e com seus carros de guerra e os seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos de Israel. Ó, Deus chamando o povo aí dos Badulaque de exército de novo. Tá vendo? Era o mesmo povo, estava lá na praia, tudo acampado, nas barracas, uma bagunça, e Deus chamando eles do quê? Exército.
o anjo de Deus que ia à frente dos exércitos de Israel retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente e se pôs atrás deles, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Deixa eu te explicar uma coisa. Eles estavam na praia, e a Bíblia diz que eles viram os egípcios vindo, e eles ficaram apavorados. Uns clamaram, outros reclamaram. Moisés recebeu uma direção, e Deus falou para ele: por que você clama a mim? Manda o povo marchar, manda o povo avançar. Só que o avanço não era contra os egípcios, porque ali não era avançar, ali era retroceder. Eles tinham vindo de lá. Quem está entendendo o que eu estou falando? Muitas vezes o inimigo vai tentar te distrair para que você retroceda. Muitas vezes o inimigo vai tentar ficar te chamando a atenção só para você andar ao contrário, para o rumo que você não tem que ir andar. Sabe o que Deus quer que você faça com o inimigo? Vire as costas para ele, porque tem um rumo que Deus te deu. Enquanto eles ficassem focados no problema, eles não iam avançar para aquilo que Deus tinha para eles. Deus falou: cara, só manda o povo avançar. Todo mundo teve que tirar os olhos dos egípcios e teve que olhar para o mar. Quando eles se posicionaram todos para o lado certo, quando os olhos deles estavam na direção certa, o anjo que estava na frente saiu dali e se colocou atrás, e trouxe luz para os que estavam olhando para o lado certo e cegueira para o inimigo. Cara, deixa eu te explicar uma coisa. Quando você estiver posicionado na direção certa para avançar para os lugares que Deus te deu, ligados a um povo, a uma comunidade. Ah, eu reclamei, eu não reclamei. Ah, não, eu orei, eu não orei. Aponte-se para a direção que Deus está dando. Se você se apontar para a direção que Deus está dando, para o coletivo, para a comunidade, entenda uma coisa: o anjo de Deus vai pelejar por você. O poder de Deus vai lutar pela tua vida. O mar vai se abrir. Pastor, e se o mar não se abrir? Anda sobre as águas. Porque esse é o poder de Deus que está sobre a sua vida. É só você avançar. Só precisa virar para o lado certo. E não ficar olhando para o Egito. Não olhe para o Egito, lá não é o teu lugar. Lá é a tua velha vida, a tua velha vida de escravidão, de pecado, de medo, de angústia, de depressão. Ei, olha para o lado que Deus está te levando. Pastor, eu não sei que lado é. Gruda em 2, 3 irmãos e pergunta para eles: que lado que é a cruz? Para onde está o Cristo? É para lá que eu vou. E é assim que Deus vai te conduzir. Muitas vezes você não tem direção para ir. Olha para a comunidade, olha para os irmãos e vamos seguir o fluxo. Vamos para frente. Tem grandes coisas para Deus fazer. Tem um mar para Ele abrir. Do outro lado, sabe o que vai fazer? Você vai pegar o pandeiro e vai dançar com a Miriam, ó. Aleluia, glória a Deus. E os egípcios vão estar mortos. E o inimigo foi derrotado pelo Senhor. O problema é que a gente às vezes fica fazendo briga com o inimigo, quando a gente não precisa brigar, a gente só precisa se posicionar na direção certa. Só olhar para o lado certo. Enquanto você estiver enxergando tudo, a cegueira vai vir lá para o outro lado, e eles não vão enxergar nada. É só seguir. É só avançar. Deus quer que você avance com a sua casa. Deus quer que você avance com a sua empresa. Deus quer que você avance com o seu trabalho. Deus quer que você avance nos seus estudos. Deus quer que você avance como igreja. Deus quer que você avance no seu ministério, no seu chamado. Existe algo sobre a tua vida e Deus vai te usar para impactar essa geração. Coloque-se de pé. O que você vai orar nessa noite? Deus, me conecta a uma comunidade, porque muitas vezes eu não sei para que lado ir, e eu costumo dizer, até para pastores que caminham comigo, e eu falo isso para qualquer pessoa que me perguntar: o pastor que caminha sozinho, muitas vezes ele acaba se perdendo no caminho. É por isso que eu caminho numa comunidade de pastores, para também buscar uma forma de não errar o caminho. Entende?
A sujeição voluntária, ela é uma bênção. Quando ela não é imposta e voluntariamente eu me sujeito a uma liderança, alguém que fala sobre a minha vida, alguém que tem voz ativa no meu coração, cara, isso é muito abençoador. Um pedacinho daquela galera não tinha a voz de Moisés no coração, mas muitos tinham e clamaram, e quem clama aponta para a direção certa, e apontados para a direção certa, nós vamos levar os reclamões juntos, e está tudo bem. Deus nos capacitou para isso. É só avançar, é só continuar. Deus te chamou, te escolheu, te deu um ministério, te deu um chamado. Levante-se e avance. E mesmo você que acha que não é nada, pastor, estou vindo aqui pela primeira vez, como assim Deus me deu alguma coisa? Eu estou aqui para buscar, cara. Eu vou falar bem na expressão, cola com nós. Às vezes você não vai entender nada, só vai no fluxo, sabe? Cola nas pessoas que estão indo em direção a Deus e com certeza elas te levarão para lá. Amém, Jesus, aleluia. Glória a Deus. Não dá para ficar andando com quem está indo para lugar nenhum, com quem não tem uma direção clara, com quem não sabe para onde ir. É isso que nós não podemos. Então, fale com Jesus agora. Ele precisa realinhar a tua visão. Você precisa tirar os olhos do Egito. Você precisa tirar os olhos do inimigo. Existem grandes coisas que Deus está fazendo. Pastor, eu só estou vendo um mar. É que você não sabe o que tem do outro lado. E às vezes Deus não vai nem permitir que a gente veja o que tem do outro lado. Senão a gente ia se empolgar e querer atravessar nadando. E Deus não quer que você atravesse nadando. Ele quer abrir o caminho para você. Então relaxa e aguarde Jesus te levar até lá. Deus tem grandes coisas para fazer. Vai falando com Ele agora. Vai falando com Ele agora. Existe um renovo que Deus vai trazer no chamado de muitas pessoas aqui nessa noite. Deixa Ele fazer esse renovo dentro de você. Tem pessoas que estão andando perdidas faz tempo, porque abandonaram a fé, desistiram do chamado de Jesus. Hoje Jesus te chama de volta. Hoje Jesus te chama para voltar para o curral dele, para começar uma história sobre a tua vida de novo. Cara, Ele vai te usar em qualquer hora e em qualquer lugar. Você só precisa estar disponível. Ministério não é aquilo que nós projetamos, é aquilo que Ele desenhou para nós. Ministério não é o rumo e o curso que nós escolhemos para a nossa vida. Ministério é o rumo dele, a direção que Ele nos dá. Chamada é aquilo que Ele nos impulsiona e nos aponta para uma direção. É isso que Ele vai fazer na tua vida. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Aleluia. Ele é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Glória a Jesus. E aí, povo? Quem tá feliz aí, diga glória a Deus. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente será Deus, não é isso? Quão lindo, quão poderoso, quão glorioso é tudo que Deus está fazendo no nosso meio, e isso é apenas fagulhas. Deus está fazendo apenas um pouco de barulho. Eu creio que Deus aumentará ainda mais muitas coisas. A Magali, eu esperei bastante por esse testemunho, confesso, né, que a Magali, a história dela, eu vou deixar ela contar um pouco aqui, gente. É um absurdo. Eu não tenho dúvidas que eu fui muito... Eu acho que eu posso dizer que foi a oração que mais impactou minha vida até hoje. Foi a visita mais importante da minha vida, porque eu vi Deus operando coisas, o sobrenatural na vida da Magali. Eu vou deixar ela contar aqui, e aí depois a gente volta a se falar. Conta aí, Magali. Na paz, boa noite. Vou dar um sorriso. Falar só assim rápido. Eu tive síndrome de Guillain-Barré, né? Poucos conhecem. Quando eu tive também, eu não conhecia a doença. E foi muito rápida a doença, e quando eu cheguei, a doença ela é neurológica, e eu só mexia meus dedos só, e o olho só. Então comecei com umas dores muito fortes, aí ia no médico, falava que não tinha nada, nenhum exame detectava, porque ela só fica sabendo através do líquido da medula quando colhe.
E aí, quando eu cheguei no hospital, já várias vezes que eu tinha ido por causa das dores, e tomava morfina, ia embora, tal, porque as dores eram insuportáveis, né? Nem a morfina resolvia. E o médico, aí chegou um doutor que era neuro, ele falou assim, o caso dela é neurológico, nós não vamos nem pôr a mão. Aí eu esperou o neuro chegar, tudo, ele falou assim, ela tem 3 coisas, ou ela está com paralisia, porque ficou no meu rosto bastante, e como eu não mexia nada, né? Ou ela está com a síndrome de Guillain-Barré, que ele já foi em cima, ele falou, não vamos nem fazer muito exame. Aí eu estava lá na recepção na Santa Casa, ele chegou, ele falou assim, leva ela para fazer uns exames, colher lá, e já pede para o doutor descer e colher o líquor da medula dela aqui mesmo na entrada. Porque a enfermeira veio e queria me subir para o quarto e tal. Ele, não, tem que ser muito rápido, porque essa doença, ela avança rápido, sem a medicação, tem que fazer tracker e tal, e uma série de coisas. E dali veio os exames muito rápido, era coisa assim, de 10, 15 minutos o exame já saía. Ele falou assim, ela está com a doença, tudo, e daqui ela já vai para a UTI. Aí não tinha quarto, nada, lá, leito, né? Aí ele falou assim, não, ela não pode nem ir para o quarto, ela tem que ir direto para a UTI, porque já está avançada, pelo líquor da medula que tinha colhido. Aí entrou com a medicação, tudo, e nada eu melhorava. Eu fiquei 13 dias na UTI, a pastora foi, acho que no 7º, 8º, não me recordo o dia certinho, e aí meu esposo entrou em contato, falou que era para ir, porque cada dia que passava eu piorava. Essa medicação que toma são só 5 dias, e eu tinha que melhorar com essa medicação. E nada fazia efeito no meu organismo. E eles estavam até pensando que eu estava com câncer no corpo todo, porque eu tinha muita dor, era dia e noite. Eu fiquei assim mais de 10 dias sem dormir. Eu já estava ficando doida, já assim, já não reconhecia, às vezes, minha mãe, meus irmãos que iam fazer a visita. Aí vai fazer exame, vai fazer ressonância no corpo inteiro, não tinha nada. Enfim, a pastora chegou lá, aí ela conta. Gente, foi muito maravilhoso. O esposo entrou em contato comigo através da vida da Arlete, né, a irmã aqui da igreja. E ela me falou, pastor, é urgente, porque a gente não sabe até quando ela vai realmente suportar. Quando eu cheguei lá, gente, resumindo muito, quando eu cheguei lá, que eu olhei ela, eu disse, meu Deus. Porque todo mundo que ia me visitar ia para me despedir. Porque os médicos falavam que eu não poderia, assim, talvez no dia seguinte eu não ia estar ali. Então, as visitas eram para despedir. Realmente a irmã me passou essa informação. Precisa ir hoje, porque não sabemos até quantas horas ela tem de vida. Quando eu cheguei lá, ela não mexia nada. Nada. A bola do olho mexia, falava com muita dificuldade. Eu não tinha condições, eu não conseguia nem entender direito o que ela estava falando. E quando eu comecei, eu disse para ela, olha, não tem muita importância, né, qual é a enfermidade. Nós sabemos que eu achei muito interessante que Deus falou, você vai lá com uma notícia. Eu nunca fiz isso. E depois disso também não fiz. Foi sobre um comando de Deus. O Senhor falou para mim, você vai lá com uma notícia. Você vai chegar lá e vai dizer para ela que você foi lá só para curá-la. E eu disse, combinado, Deus, fechou? Cheguei lá e falei, não, olha, não tem muito problema, qual é o tipo de doença e tal. Eu vim aqui com uma boa nova para você, eu vim aqui para te curar. E, gente, o estado dela era um estado absurdo. E quando eu comecei a orar por ela, o ambiente era de muita morte. Eu fiquei muito gelada, o ambiente frio, muito frio. E ela começou a ter algumas reações ali na hora, conforme eu estava orando. E o comando de Deus é, tira ela desse lugar de morte agora. E eu falava para ela, Magali, vamos sair desse lugar de morte agora. Esse lugar não te pertence. Eu mexia, né? Quer falar? Você está ouvindo o que eu estou falando? Você consegue me ouvir? Eu fazia assim. E ela, acorda, eu preciso de você. Eu preciso que você ouve o que eu estou ouvindo, que eu estou te falando. E eu falava, sai desse lugar de morte agora. E aquele ambiente frio, cheirava a morte. E de repente a Magali começou a dizer assim pra mim. Aquela hora que você... Conta pra eles. Aquela hora que você começou a falar assim, pastora, eu tô... Ô, gente, é tão lindo. Pastora, eu tô saindo da cova. Eu tô saindo da enfermidade. Deus deu uma visão pra ela. Porque eu tava num...
numa escuridão assim, numa cova de morte mesmo. E quando ela me chacoalhava, que ela falava, você tem que ouvir o que eu estou te falando, você tem que ouvir, você está me ouvindo? Porque eu estava jogada lá, né? Eu não reconhecia quase ninguém. E aí ela falava, você tem que ouvir, você tem que ouvir. Não, pastor, eu estou ouvindo, eu estou acordada, eu estou saindo de dentro da cova, a escuridão está clareando. Ó. E foi onde eu vim para dentro. Gente, Deus deu uma visão para ela e foi um absurdo. E ela falava, eu estou vendo, eu estou saindo, eu estou levantando, pastor, eu estou saindo desse lugar. E foi a coisa mais maravilhosa em dias. Pouco tempo depois, ela já desceu para o quarto. Sem explicação nenhuma, exceto que Deus operou na vida dela. Magali está aqui para a glória do nome de Jesus. Porque Deus é, para a glória do nome de Jesus. Tem um detalhe. Todos os médicos falaram que eu ia andar com 6 meses, 5, porque eu saí do hospital de cadeira de roda, de sonda. Eu não andava, eu não tinha movimento algum. Aí eu falava assim, não, eu vou procurar. Eu fiz fisioterapia, eu fiz tudo que estava dentro da medicina. E eu tinha retorno com o neuro 30 dias. Aí cheguei lá com o neuro andando, sem cadeira de roda, sem nada. Ele, não, isso não acontece com o Guilherme Barret. Eu falei, mas doutor, aconteceu comigo. Deus me curou. Louvado seja Deus. Agora tem a parte B da bênção. Ela chegou hoje aqui. O Guilherme Barret deixou uma dificuldade na face e a dificuldade do paladar. Segundo o médico, ela sente açúcar e sal, doce, açúcar, doces. Ela sabe separar o que é doce e salgado. Segundo o médico, é porque isso está gravado na memória dela, mas ela não tem mais paladar, né? E aí ela entrou, tô lá na frente. Quem chegou e me viu lá na frente hoje? E que delícia, eu vou estar lá direto, porque eu achei uma delícia ver todo mundo. Ela costuma vir de manhã, verdade. E eu tô lá na frente e vi ela. Meu Deus, que delícia te ver, muito bom. Meu coração sempre se enche muito de alegria de ver ela, porque eu sei o tamanho do milagre que ela é. E aí eu peguei e falei, e aí, como estão as coisas? E tal, tá tudo bem e tal. Aí entrei na situação, precisamos testemunhar, porque Deus fez coisas grandes na sua vida. Vou marcar, pastor e tal. Aí eu peguei, olhei para ela e disse assim, e aí, quanto às sequelas, algumas... pastora, fiquei com um pouco de dificuldade na minha face, né? Um pouco enrijecida a minha face, e a questão do paladar. Eu disse, você crê que Jesus pode terminar essa obra agora? Ela falou, creio. Eu falei, posso orar por você? Aí ela falou, pode. Começamos a orar então pela face dela, porque a face dela estava bastante enrijecida e ela não podia fazer o quê? Faz para ele o que vocês não podiam fazer. Ela não podia sorrir até chegar aqui hoje. Porque hoje o Espírito do Senhor liberou os nervos da face dela. E eu não tenho dúvida. Eu disse para ela, posso te dar uma balinha para você saber se o seu paladar voltou? Ela disse, pastor, o sal e o doce eu já tenho gravado segundo o médico. Eu disse, então vai comer um prato bem gostoso. Ela vai voltar para falar do paladar, porque ela já tem o paladar dela, eu não tenho dúvidas disso. Para quem não podia sorrir, o nervo da face estava todo enrijecido. Jesus curou, terminou essa obra aqui, hoje. O nosso Deus está fazendo. Nós temos que parar de olhar para o nosso umbigo. Deus está operando. Isso é só o início. Isso é só o início de tudo que Deus está fazendo. Louva a Deus pela sua vida. Você fez mais bem para mim do que eu para você. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Gente, quando a gente soube que era Guilherme Barret, a gente ficou muito preocupado com a Magali, porque se você der uma pesquisadinha, você vai ver a intensidade do perigo dessa enfermidade, né? Para quem não conhece o poder da cura. Deus é poderoso demais, né? Glória a Deus, aleluia.